Boa tarde, igreja. Mais uma vez estamos aqui e novamente, vamos juntos estudar um pouco a palavra de Deus. Eu tenho pensado muito no tempo que estamos vivendo, os pensamentos têm aparecido uma grande quantidade na minha cabeça e tenho pensado muito no nosso papel na sociedade em meio a essa pandemia. E eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico e o quanto ele falou para mim profundamente. E eu gostaria de estar aqui com você, conversando um pouco sobre esse texto. Eu espero que faça muito bem ao seu coração também. Abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. O Senhor Jesus Cristo está ali, em meio a muitas pessoas, e uma pessoa vem a ele e faz uma seguinte pergunta. Então, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: O que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? Ele disse: Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como você mesmo. Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e viverá. E ele, querendo fugir da resposta, perguntou: Como saber quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história. Lembra da parábola? Então, as histórias. E o Senhor, ele fala muito aos nossos corações através da história. E ele vai dizer o seguinte: certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com as suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: Cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Eu pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: Faça a mesma coisa. Bem, esse texto hoje me faz pensar um pouco em tudo que a gente está vivendo e o que eu quero compartilhar com você. Primeiro que nós estamos em meio a uma pandemia e eu vejo um homem aqui que está na estrada e que ele foi de alguma forma pego de surpresa. Os ladrões o atacaram. E vamos dizer que não sejam os ladrões. Vamos dizer que seja a pandemia. E estão passando 2 pessoas que conhecem de Deus, que sabem a lei de Deus, que se ocupam das coisas de Deus, e eles estão passando. E aquele homem está lá, moribundo, ferido, quase morto, dada essa situação. E o que eles fazem? Eles passam de largo. Exatamente de quem se esperava uma atitude, de quem se esperava um mínimo de cuidado com o outro, de quem se esperava por conhecer Deus, porque Deus é amor, eles passam de longe. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar. Porque cuidar de uma pessoa, um samaritano, quer dizer, uma outra pessoa, não dava. E cuidar de uma pessoa que está envolto ao sangue também não pode. Então eles não queriam,
né, se ocupar dessas coisas. É como se eles dissessem: nossa, mas eu cuido de coisas mais importantes, eu cuido das coisas de Deus, eu cuido da prática religiosa do dia a dia. E eles passam de longe. Mas vem um outro homem que é um samaritano, e talvez o Senhor está querendo também nos mostrar o que é que esse samaritano significa para nós, né? Talvez um homem que não está muito preso a algumas coisas, né? Talvez um homem que não está muito preso à religiosidade, não está muito preso nas formas, numa característica que seria aquilo que se espera de alguém, mas alguém que está livre disso. E porque está livre disso, está muito mais disponível. É um homem muito mais disponível. E aquele homem, ele vê e ele também vê o ferido. Veja, os outros também viram o ferido. Ele também vê o ferido, mas ele faz mais. Não passando distante, não passando de largo, ele vai até o ferido, ele foi até ele. E isso demanda tempo, né? E aí quando ele chega, que ele vê aquele homem, algo é muito importante nesse texto que você deve olhar ou observar, é que ele vê aquele homem ferido e ele sente pena dele. Aqui o sentimento aflora, né? Vai para fora. Olha que maravilha! E aí então ele para as suas coisas, para a sua viagem e ele vai cuidar daquele homem. Então ele demanda do seu tempo, do seu investimento, daquilo que ele tem ali, ele cuida daquele homem e ele não só trata as feridas ali, naquele momento, naquela circunstância, mas ele coloca em cima do seu jumento, leva numa pensão e pede então para que o dono da pensão cuide dele, né? Ali ele demonstra mais, ele demonstra que além dele ter se envolvido, né, emocionalmente com aquele homem, ele se envolve financeiramente com aquele homem. E eu acredito que essa palavra tem muito a nos dizer hoje. Tem muito a nos dizer sobre como é que nós estamos vendo todas as coisas aqui, como é que nós estamos vivenciando esse momento. Então esse texto bíblico e a forma como o Senhor Jesus Cristo está expondo ele está nos levando a refletir o que é que eu e você estamos fazendo nessa estrada. E quando estamos de frente com situações, como é que nós estamos agindo? Como é que eu e você estamos respondendo às necessidades desse tempo que está batendo a porta de todos nós? Como é que eu e você estamos reagindo com relação a nós mesmos, com relação ao próximo, em relação à pandemia? E eu quero compartilhar alguns pensamentos com vocês e eu espero que seja bastante rico para nós pensarmos hoje. Então, até o próximo vídeo.